Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho do Pablo Marçal? Ele deu uma entrevista aqui no Direto ao Ponto e ele chegou até a falar que o Bolsonaro usou ele. É isso mesmo, o cara tá trator, né? Vamos ouvir. Eu vou colocar na tela. Por ter direito autoral, eu não posso rodar aqui, mas eu vou deixar ele parado aqui na tela e eu vou rodar aqui no meu celular, tá bom? Ele deu essa entrevista na Jovem Pan, tá? O Pablo Marçal. Então vamos ver aqui. Eu vou soltar aqui a fala dele, tá bom? Vamos ouvir? Vamos lá? Enquanto isso, você me ajuda curtindo aí. Hotelaria, fazenda e outros. Mora em São Paulo e tem um dos maiores ecossistemas empresariais da América Latina. Pablo já liderou a semana de livros mais vendidos do país, com mais de 53 títulos e muitos se tornaram best-sellers. Ele se orgulha de ser professor de quase 1 milhão de alunos em mentorias e cursos na internet. Sal tem um histórico de enfrentar desafios e superá-los. 2024, o desafio se chama Prefeitura de São Paulo. Bom, com uma vida tão intensa no setor privado, por que você pensa em partir para a vida pública? Por que você pensa em ser prefeito de São Paulo? Na verdade, eu já estou na vida pública, né? Eu pago milhões em impostos, eu gero centenas de empregos, eu venho ajudando os brasileiros com mentalidade. Eu tenho uma correção aí, eu não sou coach e tenho um pouco mais de 1,5 milhão de alunos. Eu já venho ajudando, né? Mais de 50 milhões de pessoas me assistem nas redes sociais. Eu não consigo ver essa distinção de vida pública com vida privada, né? Então, a única diferença é que eu nunca fui funcionário público. Meu pai foi funcionário público. É a primeira vez que eu vou me tornar um funcionário público. Essa é a diferença. Mas a vida pública já acontece, né? Quem paga o tanto de imposto que eu pago, o tanto de oportunidade que eu gero, o tanto que eu já ajudo, eu já sou público. Mas você acha que isso te garante a experiência para assumir, então, o setor público, nunca tendo passado por ele? Imagina, todo mundo que hoje está no serviço público um dia entrou pela primeira vez no serviço público. Isso não faz a mínima diferença. Tem que ver se você tem disposição, se você tem energia, se você tem estado de presença de comando, se você é bom para gerir, se você ama as pessoas. Tem gente que fica se gabando aí, um outro pré-candidato, que ele conhece a cidade melhor que eu, mas ele não conhece de gente igual eu conheço. E a gente precisa de alguém que conheça de pessoas, que goste de gente. Fui numa favela chamada Travinhas, que tem 30 anos. Nunca foi nenhum prefeito lá e nunca fizeram nada. Estão enfiados dentro do esgoto. Conhece tanta cidade, por que não resolve o problema das pessoas? Então, assim, eu já fiz diversas transições de vida. Eu fui atender de call center. Eu já fui instrutor de treinamento, eu já fui executivo, já fui diretor, já fui CEO, já fui tanta coisa e sempre é uma grande experiência, um grande desafio. Eu sou Ultraman, Ironman, tudo que eu me proponho a fazer, eu vou lá e consigo fazer. Acho que não vai ser diferente na Prefeitura de São Paulo. Não acordei nenhum dia falando, quero ser prefeito. Eu vejo que a cidade precisa de uma pessoa que ama o social. Depois, na hora que chegar esse momento, a gente pode falar sobre isso. Não é eleitoral, porque nem eleitoreiro, porque já tem alguns anos e nem faço ainda nesse país, faço em outro país. É uma coisa que eu fui seguir o instinto do meu coração. Eu estou cansado de politicagem, de politiqueiro, de tanta gente que pega a nossa máquina pública e não serve às únicas pessoas que precisam de ajuda. A gente precisa abençoar o pobre, promover e tirar ele da miséria. Tem gente que tem interesse em manter na miséria para usar ele de massa de manobra. É um sequestro emocional que os políticos vêm fazendo ao longo dos anos. E tem gente que está de saco cheio disso. Eu faço parte dessa pequena parcela da sociedade e quer levantar uma revolta popular contra essas pessoas que não amam o povo, não querem ver a mudança de mentalidade dos brasileiros. Não interessa para eles ver o progresso das pessoas, né? Hoje a gente deve alguns trilhões, a gente paga a carga tributária de 43%, mas cada um de nós aqui está devendo ainda 40 mil reais, se a gente for dividir a dívida pelo tanto de pessoas que tem no Brasil. Esses caras já provaram que são completamente incompetentes, são malvados. Quem desvia dinheiro público, por exemplo, é uma pessoa completamente malvada, porque quando desvia dinheiro público, a criança não tem merenda, a gente não consegue colocar as crianças em tempo integral, a gente tem um trânsito que é caótico, a gente tem um rio que parece não, né? Ele é o maior esgoto a céu aberto do mundo, a gente tem mais de 50 mil pessoas que o Morumbi lotado em situação de rua hoje,
A gente tem alguns problemas, e aí eu te pergunto, falta dinheiro? Como que falta dinheiro? Tendo 111 bilhões de orçamento da cidade mais poderosa do hemisfério sul. Estou de saco cheio disso. Eu represento essa revolta. Eu quero acionar isso dentro das pessoas, porque elas acostumam. De 30 em 30 anos o povo dorme, aí do nada acorda. Eu não vou esperar 30 anos para isso aqui mudar, não. Eu parei com o que eu estou fazendo e estou disponível para servir nos melhores dias da minha vida, no meu rosto de 37 anos de idade. Eu que tenho 4 filhos, o Lorenzo, o Miguel, o Benjamin, a Isabela, eu sou casado com a Carol. Eu posso falar para vocês, eu tenho uma vida muito tranquila, mas você que está assistindo não tem. Então, nós vamos resolver isso esse ano. Marcelo, rapidamente, quando deve ser sua convenção? A data limite é dia 5 de agosto. Então você vai seguir provavelmente esse calendário. Sim, a questão de antecipar isso vai depender do partido que a gente vai se juntar, né? Eu cheguei por último da disputa, estava todo mundo muito feliz, o Boulos estava feliz por disputar com um cara fraco que nem o Nunes, e o Nunes acredita com todo o coração dele que mesmo sendo fraco ele ganha do anti-Boulos. O sonho de cada um dos dois é essa polarização, e os dois acreditam que vão levar isso, só que aí entrou alguém, né, numa corrida, ninguém estava esperando. Os acordos políticos não estavam deixando eu entrar, e eu tive que furar a fileira e entrei. E acabei de ler uma notícia aí que a União vai provavelmente andar com a gente. O que eu tenho para dizer é o seguinte: não vou admitir o que está acontecendo em São Paulo. São Paulo é o futuro desse país, nós somos o eixo de desenvolvimento dessa nação. Eu tenho uma convicção tão forte que se São Paulo der certo, o Brasil também dá. Nós somos 5.500 assessores de cidades, e se essa cidade funcionar a ponto de transformar a mentalidade do povo e a gente prosperar ainda mais, o Brasil inteiro tem jeito. Só que se aqui der errado, o Brasil inteiro vai pagar o pato. Vamos lá, Cássio. Pablo, aproveitando o seu discurso, você falou que União Brasil provavelmente entrará na sua chapa, estará com você. Sim. União Brasil em São Paulo é capitaneado pelo Milton Leite, que é vereador há 6 mandatos, já foi presidente da Câmara 3 vezes e teve um problema jurídico que ele ainda está respondendo nos últimos tempos. Combina esse seu discurso de outsider, de revolta com a categoria política, com a entrada de um político deste na sua chapa? Até hoje eu não tive nenhum encontro pessoal com ele, com o Milton Leite. Agora, o cara que está 6 mandatos, como você disse, já foi presidente da Câmara, tem toda essa influência, dificilmente ele não vai responder alguma coisa aí, né? É difícil você achar, até te desafio achar um político que não esteja enfrentando algum tipo de processo. No Brasil é o seguinte: se você é do bem ou se é do mal, alguém vai arrumar um problema para você, para te tirar do jogo político. Sobre o discurso, não é um discurso, é uma verdade. Ninguém constrói nada sozinho. Eu queria nem precisar de um partido político, eu tenho que assumir isso aqui. Eu queria que tivesse uma forma de ser político sem ter que baixar a cervical para um partido político. Agora, nós temos um jogo, um sistema que funciona há 500 anos. Só um romancista para acreditar que alguém vai conseguir governar a cidade de São Paulo sozinho. Eu nunca imaginei isso. Eu espero que você também não imagine. Mas a interpelação é muito boa. Queria só que os jesuítas que tiveram na fundação dessa cidade em 1554, no dia 25 de janeiro, pudessem fazer parte do meu governo. Os 13 que fizeram oração abençoando a cidade lá na Sé. Só que eles não estão aí na política, a gente vai ter que engolir algumas pessoas. Algumas pessoas precisam estar. Se não tiver também, eles mesmos convocam uma legião de pessoas, né, em alguns órgãos públicos para derrubar a sua viabilidade. Então, a política não é um romance. Né? Eu prefiro gente na minha confiança, que eu construí confiança ao longo de muitos anos. Mas a política não funciona assim. Nós temos um poder tripartido. E se você não souber dialogar, vai ser igual o Bolsonaro. Bolsonaro tinha das melhores intenções, quis fechar e falar: vamos criar um sistema puritano e não vamos dar cargo para ninguém, mas a gente já sabe o resultado. A gente aprendeu bem, é uma dor muito, muito profunda para a sociedade que a gente está vivendo. Tem gente que não sai até hoje emocionalmente por causa da saída do Bolsonaro. Eu estava no CEPAC ontem, os últimos 2 dias, eu vejo as pessoas gritando: volta Bolsonaro. Só que o Bolsonaro, o sistema ficou contra ele. A grande verdade é: se isso aqui fosse um romance, ninguém serviria dos políticos. Meu desejo pessoal, tá? Eu não sei ao certo se isso é real, mas ele não é candidato, o Milton, né? A pré-candidata a vereador. Então, pelo que eu imagino, ele não seja. Então, assim, o que eu quero é renovação. Então, se você trouxe ele como figura negativa,
pelo que eu estou sabendo, ele nem vai ser pré-candidato, nem vai viabilizar isso aí nessa eleição. Deve ter construído um legado muito grande na política, acho que agora ele deve virar um articulador, ele que é o presidente estadual do partido, da União. Eu até hoje não falei com ele pessoalmente, já jantei algumas vezes com o Caiado, com a CM, com o Rueda, eu falo praticamente todo dia. A gente percebe que vai ter uma reviravolta nessa política. O Partido União é um partido que quer protagonismo, eles estão atrás disso. Eles perceberam que eu sou um protagonista, apesar de ter sido eleito na última eleição. E não anunciaram federal. Kataguiri agora na relação de prefeitos, possíveis prefeitos para as capitais, né? É assim, não é criando animosidade com ele nunca foi candidato, né? A gente tem que aprender a fazer uma leitura. É uma esperança, o partido dá essa esperança, inclusive dá para a Tabata também. A Tabata não é uma candidata real, ela está ali para ser um para-choque do Boulos. E se ela conseguir garantir isso, porque a democracia é simples, é o governo popular. Se a pessoa não tiver popularidade mínima, viabilidade mínima, ela não vai disputar. Então é mais um sonho de uma pessoa. Então deve ter hoje 20 pessoas que querem ser vice na nossa chapa. Só que aí é mais o sonho da pessoa do que sobre viabilidade. Inclusive, outra coisa, um sonho do Bolsonaro, que é colocar o Coronel Mello, eu faço a aposta que vocês quiserem aqui, só faz aí a ficha que eu já assino e pago o que vocês pedirem. O Mello não vai ser vice do Nunes. Não traz um voto, pelo contrário, tem constrangido o Nunes nas comunidades. E isso é uma granada que o Bolsonaro pôs na mão dele, soltou o pino, ele não sabe o que fazer. Bom, vamos continuar aqui. Eu tenho uma pergunta agora da Dora Kramer, lá do Rio de Janeiro. Chega aí, Dora. Boa noite. Quando o senhor lançou sua candidatura, imagino que a sua expectativa fosse ter o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso não aconteceu. Mas o senhor acha que ainda pode vir a acontecer no decorrer da campanha? Agora que o bicho pega, pessoal. Agora ele entra em Bolsonaro e agora ele fala realmente que o Bolsonaro usou ele no bom sentido. Olha o que ele fala. Interessante, olha aqui. Eduardo, obrigado pela pergunta, mas não era a minha expectativa, nunca fiz pedido sobre isso. Inclusive, quando eu almocei com ele por volta de umas 2 horas em Brasília, o deputado que estava com ele falava, mas e aí, o que você quer do presidente? Eu falei, nada. Eu vim aqui para você fechar a sua aliança mesmo com o Nunes, e foi bem interessante que ele acabou me usando ali, eu fiquei muito satisfeito com isso. Ele criou uma explosão no meu nome e ajudou a disseminar rapidamente ali que eu estava na disputa. Fui usado com muito prazer. Ele conseguiu forçar o Nunes para falar que vai, mas eu duvido que vai ainda. Assim, eu nunca tive um cargo político, né? Nunca fui funcionário público, mas eu estou envolvido com política há anos. Então eu sinto o cheiro desses movimentos. Agora, o Bolsonaro, ele falou diversas vezes para mim no almoço o seguinte... eu não posso falar, na verdade. Eu lembrei que ele pediu para não falar. Ele pediu off, você já não ele pediu, vocês são tão agradáveis aqui, não parece ninguém inimigo aqui por enquanto, né? Por enquanto. Então, eu ia falar aqui como se eu estivesse lá em casa. Ele pediu para não falar, mas ele reforçou algumas vezes sobre isso. Agora, eu falando da minha boca, naturalmente que essa eleição vai cair no meu colo. Eu vi até que você fez uma postagem mostrando a medalha que você ganhou do ex-presidente, né? Essa medalha que ele distribuiu, inclusive você ganhou também. E vi que você fez questão de dar uma provocada ali no outro pré-candidato que está, né, concorrendo a reeleição. Não, ele ligou desesperado. Eu quero uma medalha. Dizendo que você ganhou, mas ele não. Então, quem que recebeu de fato apoio? Herói não pede medalha, o herói tem que merecer a medalha. Lembra sempre disso, Nunes? Não adianta você ter ligado para o Bolsonaro, ele fez isso aí para você aceitar o vice dele. E deu tudo certo, espero que vocês estejam bem. Ele disse que herói... Ele mandou um recado aqui para o Nunes. Ele disse que herói não pede medalha, herói recebe medalha. Olha o que esse cara fala para frente, hein? Vamos lá. A grande verdade é o seguinte, eu tenho uma certa aproximação e respeito pelo Bolsonaro, e pelo que eu estou imaginando, ele, se tiver um segundo turno, que eu acredito de verdade que não vai ter segundo turno em São Paulo, eu pareço um doido falando isso, mas eu vou provar para vocês, o tanto de energia que eu preciso, eu vou gerar esse tanto de energia. Não vai ter segundo turno se não acontecer. Cara, se não acontecer, aí tem um segundo turno. Eu acho difícil isso acontecer. Por que eu acho difícil? O trabalhador vai direto no como, o nome do programa é direto ao ponto. O povo de São Paulo é desse jeito.
Aqui estão os melhores povos do mundo, gente que vem das suas terras, é a cidade mais nordestina do mundo, tem 32% de gente com descendência italiana, são pessoas de excelência, os nordestinos são pessoas de pujança e força que construíram essa cidade, está aqui os árabes que ensinam o Brasil a fazer comércio, os israelitas que são disruptivos, tá aqui todos os povos, aqui ninguém gosta de enrolação. Quando perceber que tem alguém que dá para ir, ninguém vai ficar com esse romance. Ah, eu vou aqui com essa menina de Harvard. Eu vou. Não. Nós vamos para alguém que é pau na máquina, que está, de fato, com sangue nos olhos para resolver o problema dessa cidade. De verdade. Para vencer o primeiro turno, precisa de 3 milhões de votos. Eu acho isso, assim, tão simples de fazer. É só mostrar o que precisa ser feito. Se eu fosse o primeiro a fazer, você podia me chamar de louco, mas isso já aconteceu em São Paulo. Isso acontece no mundo inteiro. Quando o povo se levanta e fala, quer saber, a gente não quer gastar mais dinheiro público para se convencer que o Boulos não serve, que o Nunes não serve. Vamos apostar nesse maluco aí, vamos para cima. Vai lá, Segredo. Eu vejo você e vejo um Milei na Argentina. Acompanhei muito o desenvolvimento dele a partir de redes sociais, comentários, mas ele teve uma conquista do povo, conseguiu, da mesma forma que você, parece muito preparado no que você sabe, no que você propõe, mas ele está pecando hoje, pagando hoje, porque não tem governabilidade. Não tinha um governador, não tinha um prefeito e tinha pouca representatividade no Congresso. Como será a tua vida, eventualmente, com pouca representatividade, com gente que ninguém conhece, para que te acompanhe nesse projeto? Cara, se você andar comigo no parlamento, você vai ficar desesperado. O PL teve que soltar uma advertência para ninguém gravar vídeo comigo. Dos 99 deputados, eu tenho amizade com 90. Se você for comigo na Lesp, você vai ficar sempre revoltado. Você vai ver que todo mundo tem acesso a mim. É só a extrema esquerda que não consegue falar comigo, só esse povo. Fora isso, todo mundo. Eu tenho acesso com todo mundo. E questão de governabilidade é o seguinte, qual o erro do Milei, mas isso, ele conseguiu o governo, ele tem que flexibilizar, né? Ele foi muito radical, conquistou o povo, é o primeiro presidente libertário da humanidade, eu acho que não temos histórico na humanidade em relação a isso, mas aí tem um preço do primeiro dia de janeiro, né? Não sei se ele tomou posse em 1º de janeiro, dezembro, né? É diferente lá. É aquele peso do... E aí, o discurso, ele precisa agora ser flexibilizado para a gente governar. Igual um prefeito não governa sozinho. Se for perguntar para mim qual é o seu sonho, meu sonho é me governar igual o Salomão. Falar, ó, deixa que eu resolvo tudo aqui, não precisa ninguém pôr a mão. Só que a gente tem o Ministério Público, a gente tem o Judiciário, a gente tem todo mundo para fazer isso aqui não funcionar. Por exemplo, você que está assistindo, talvez você ache um romance lindo colocar um cara incompetente, passador de pano e rachadinho igual Boulos, mas um cara desse, com um governador tão proativo e tão pau na máquina para produzir, vai ter uma frenagem absurda no crescimento dessa cidade. Absurda. A maioria das coisas que a gente precisa fazer em São Paulo depende do governo do Estado. Então, nós vamos limpar o Rio. Então, a gente precisa da Sabesp, governo do Estado. Não, eu quero terminar aos 44 quilômetros do Rodoanel Norte. Eu sobrevoei lá e fiquei horrorizado. Eu gasto mais de 5 milhões com aquele negócio ali e não sai do lugar. Para você que é paulistano, às vezes não tem notícia disso, o Rodoanel Mário Covas, ele tem 177 quilômetros. E a região norte, que tem 44 quilômetros, não sai do lugar. Não tem uma máquina lá. E aí, de novo, tá em São Paulo, aquilo ali fluindo, imagina a liberação de trânsito que ia acontecer aqui no centro dessa cidade, né? Essa marginal é destravar, Pinheiros é destravar. Só que eu acho que as pessoas não ficam indignadas, mas muita coisa depende do governo do Estado. Então, assim, se você começar a olhar, não, então eu vou votar no Nunes, vai votar no Nunes, vai continuar tudo do jeito que estava, já provou que é do jeito que dá para fazer. Um cara que está tocando na prefeitura hoje já provou do jeito que vamos fazer as contas, se está do jeito que está. Fica com isso aí. Não, eu quero acreditar que o Boulos vai invadir, até o Jovem Pan vai invadir tudo. Pelo amor de Deus. Esse cara não cuida nem da vida dele, posso provar. Deixa isso pra lá, isso é uma aventura, isso é um romance, não funciona em lugar nenhum. Coloca alguém que é apaixonado em gente, é bom de gestão, é bom de social, é bom de relacionamento. Política é relacionamento. O grande erro de um político é o tocar nas clarinetes. Quando toca, o cara muda. A gente tem que pôr gente que não é apavorado com o poder, que não tem obsessão pelo poder. O Bolsonaro falou uma frase lá no CEPAC que mexeu comigo. Ele falou assim, eu não tenho obsessão, eu não tenho essa vontade que vocês imaginam para ter o poder. Eu tenho obsessão pelo Brasil. E tem crescido dentro de mim uma paixão de verdade. Eu acredito que a gente consegue mudar nosso povo através da mudança de mentalidade. 3 coisas que a gente precisa no Brasil urgente
e nós vamos começar a travessão. E aí, pessoal, o que você me diz sobre Pablo Marçal, que diz que vai passar o trator e vai ganhar do Nunes e vai ganhar também do Boulos? O que você achou da conversa dele? Prossegue, mas ele já falou que a gente precisava ouvir e saber sobre ele, né? Tá querendo ser o prefeito de São Paulo. E falou que ele pode ganhar no primeiro turno. 3 milhões de votos. 3 milhões. Esse é o número para um prefeito ele ser eleito em primeiro turno. Primeiro turno tem que ter 50% dos votos mais um. Tá? Isso já aconteceu no passado em São Paulo e ele está querendo repetir. Né? Então tem que ter 3 milhões de votos. Será que ele consegue? Vamos ver. Deixa aqui embaixo o seu comentário. Forte abraço, fica todos com Deus.